Né? Walter, eu só queria ver se os debatedores já estão. Ah, tá. Vamos ver aqui. Doutor Torvo, eu vi que está na tela. Tô aqui sim, já. Tô aqui. Vai ter pouco para Torvo debater está com o doutor Calógero, né? Mas... E o Dimas? Eu tô também, só tô aqui no trânsito, mas eu tô conectado. Pode começar da minha parte. Bom. Os dois, então. Walter, as honras da casa. Walter, pode começar. Manda ver, pode sim. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar novamente falando para o núcleo, para colegas tão importantes aqui para discutir conosco. Obrigado, André, pela oportunidade. O doutor Reinaldo Torvo, grande amigo, doutor Dimas, André, e agradeço realmente essa oportunidade. Nós vamos falar um pouquinho, na verdade, eu não quero falar muito, mas tem muita coisa. Úlceras crônicas dos membros inferiores, visão do cirurgião vascular. Então, nós vamos dar um enfoque maior às úlceras de origem vascular. Eu não tenho nenhum conflito de interesses nesse campo. E, primeiro slide, nós vamos tentar definir. Existem várias definições para a úlcera crônica, mas eu consegui essa definição muito simples. Passou de 6 semanas ou mais, uma úlcera de perna no pé pode ser considerada uma úlcera crônica, uma úlcera que tem alguma dificuldade para cicatrização. É uma condição muito comum e associada a uma morbidade significativa, como nós vamos ver. Essas úlceras reduzem muito a qualidade de vida desses pacientes e existe um alto custo de assistência médica nesse campo. As úlceras crônicas dos membros inferiores, apesar de elas terem diferentes etiologias, também nós vamos falar sobre isso, os fatores que impedem a cicatrização dessas úlceras são muito semelhantes. Então, por exemplo, numa úlcera existe processo inflamatório com liberação de citocinas, excesso de ação de proteases, isquemia com liberação de espécies reativas de oxigênio, estresse oxidativo, acúmulo de células que vão morrendo, de células senescentes e presença, em geral, de infecção. Então, essas coisas são comuns, por mais que diferentes possam ser as etiologias, comuns e que norteiam atualmente, mais modernamente, como deve ser o tratamento. Nós não vamos falar de tratamento, mas eu acho que esse enfoque também inicial é importante. Para vocês terem uma ideia do impacto socioeconômico das úlceras crônicas, esse artigo do Alavi, publicado em 2016, que estima, ele fala sobre úlceras venosas. As úlceras venosas, como vocês vão ver, são cerca de 50%, de origem venosa, né? 50% ou mais por cento dos casos que nós vemos nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios, né? Ele estima que existe um gasto mundial com úlcera venosa de 7 bilhões de dólares ao ano. Essa estimativa, o trabalho dele de 2016. Nos Estados Unidos, o custo médio de uma úlcera venosa por episódio é cerca de 16 mil dólares de estimativa. E vejo, a prevalência em idosos é altíssima. 1 a 2% dos idosos têm úlceras venosas. Aqui são os tipos de úlceras venosas, né? O tipo de úlceras crônicas venosas constitui mais de 50%. As isquêmicas por obstrução arterial, cerca de 10 a 20%, dependendo de quem fez a estimativa ou quem fez o levantamento. As diabéticas, cerca de 15 a 25%. As mistas, que podem ser isquêmicas associadas a um diabetes ou venosas associadas a uma doença obstrutiva. Então, as úlceras mistas, cerca de 10 a 5%, e as úlceras que nós de patologias raras, que nós vamos falar um pouquinho também, cerca de 1% dela. Bom, a úlcera venosa, na realidade, é a fase mais final da hipertensão venosa crônica.
É a fase, digamos assim, da evolutiva final. O resultado é o resultado da hipertensão venosa crônica de longa duração sobre os tecidos da região da perna, na região, principalmente na porção mais distal da perna, e que levam a alterações cutâneas tróficas extremamente importantes, chegando à úlcera venosa, propriamente dita. O diagnóstico clínico dessas úlceras a gente faz geralmente na inspeção, na ectoscopia, com o paciente de pé, né? Isso é um big problema. Como ela é muito característica, o médico, muito atarefado, com muitos pacientes para ver, ele vê a úlcera, acha que é uma úlcera crônica, venosa, já inicia o tratamento, enfim, principalmente nos serviços públicos de saúde, que são congestionados desses doentes, podendo levar a erros, né? E qualquer úlcera, não vai valer só para a úlcera venosa crônica, é preciso ver o paciente como um todo, né? Não simplesmente examinar a úlcera e ter certeza que aquela úlcera é uma úlcera venosa, né? Então, a anamnese é extremamente importante. O exame físico é extremamente importante, né? E as coisas típicas estão aí nessa foto. É uma úlcera de região geralmente maleolar interna. Nessa área, vou lembrar para vocês que existem as perfurantes comunicantes insuficientes, a maioria das comunicantes estão no terço médio distal da perna, onde a pressão venosa tem a sua ação maior. Então, os pacientes apresentam o edema cíclico, geralmente, de manhã a perna desinchada, no fim de dia está com edema, dermatofibrose, dermatite ocre, que é típica, todos vocês conhecem, essa coloração acastanhada em volta da úlcera. O paciente pode ter eczema que pode ser também desenvolvido por uso de produtos tópicos, né? Atrofia branca, que é a cicatrização de úlceras anteriores, em geral. A localização é típica e as bordas são emolduradas, salientes, como vocês estão vendo, e geralmente tem um fundo granuloso, né? Bem perfundido o fundo, a não ser que haja muita secreção, a gente consegue ver o fundo quando há infecção secundária da úlcera venosa. Bem diferente, como nós vamos ver, da úlcera isquêmica. Então, isto faz o diagnóstico. É uma doença que, na sua forma mais avançada, é incapacitante e leva a um grave problema social, um problema econômico, um problema trabalhista. Eu falei que não tinha um filme, eu deixei só esse filme para mostrar para vocês. Ela evolui o paciente mal tratado, o paciente que não tem o acesso de saúde, ele tem úlceras repetidas que infectam, provocam uma fibrose nessa região. Fibrose essa que não é só dos planos superficiais. Os tendões, as articulações acabam sendo envolvidas e algumas até calcificadas pelo processos crônicos sucessivos. O paciente fica com anquilose tibio-társica. Geralmente, este tipo final, existe na TVP não recanalizada e na síndrome pós-flebítica. Pode, paciente com varizes também, que não tem um tratamento adequado, varizes primárias, varizes superficiais, evoluir até essa forma, mas, em geral, são as formas mais graves de hipertensão venosa e produzem pessoas incapacitadas para a maioria dos tipos de trabalho. Então, um problema social grave, como nós vamos ver, para um problema de saúde pública. Uma vez que eu fiz o exame clínico e sei que o paciente tem uma úlcera venosa, é importante saber se essa úlcera venosa ela é decorrente de uma obstrução venosa, de uma trombose venosa que obstruiu o sistema venoso profundo, ou se é uma insuficiência venosa superficial apenas, secundárias a varizes idiopáticas, né? Então,
existe um exame que o dia a dia deve ser utilizado numa abordagem inicial, que é o ecodoppler venoso. Com o ecodoppler venoso, nós podemos fazer mapeamento do sistema venoso superficial, verificar se existem perfurantes insuficientes, verificar quais são os troncos venosos superficiais mais importantes afetados, se é safena interna, safena externa. Esse exame nos dá informações valiosíssimas sobre o sistema venoso profundo, dá informações se esse paciente tem uma sequela de trombose venosa, enfim, se há ainda obstruções venosas, para que a gente possa dirigir esse paciente para uma terapêutica adequada do tratamento da causa dessa trombose. A gente, no ecodoppler, pode estudar o refluxo de todos esses troncos e ter uma ideia, então, da gravidade e do que devemos fazer, como devemos orientar esse paciente. Esse exame, a maioria dos radiologistas tem muita familiaridade, cirurgiões vasculares também fazem muito, e não há por que não se utilizar. Os outros exames mais invasivos, isso realmente só quando há necessidade, suspeita de um coque, fazer uma ressonância ou uma angiotomografia venosa, enfim, a flebografia só em casos excepcionais. Mas para o dia a dia é o exame mais utilizado e, quando bem utilizado, dá muitas informações. A úlcera isquêmica já tem características diferentes. A causa mais comum, 95% dos casos, é a doença obstrutiva arterial, doença obstrutiva arterial periférica, arteriosclerose. Portanto, nós vamos encontrar isso também numa faixa etária avançada, na faixa etária desta doença. Também o diagnóstico é clínico. É clínico e com exames não invasivos. Não é necessário utilizar exames sofisticados para se chegar à conclusão que o paciente tem uma úlcera isquêmica. Então, o diagnóstico fundamenta-se na clínica. Os sintomas principais que devem ser pesquisados, se o paciente tem uma claudicação intermitente, se ele costuma ter cãibra, se tem dor isquêmica de repouso. E no exame clínico, nós podemos, através de testes muito simples, que a gente faz com o paciente deitado na maca, né? Qualquer clínico deve fazer, verificar se tem palidez, a elevação do membro em relação ao contralateral, se o membro é hipotérmico, se tem ausência de pulsos arteriais, e fazer as manobras de isquemia mecânica, né? São também manobras muito simples. A úlcera, caracteristicamente, tem um fundo pálido, né? Necrótico e, em geral, sem tecido de granulação. E, eventualmente, como nessa foto, que é muito interessante, né? ter uma úlcera na face lateral isquêmica, junto com uma necrose isquêmica de dedo. Aí é muito fácil o diagnóstico. Né? É bastante fácil. É bastante ilustrativa essa foto. E quando a gente quer avaliar o grau de isquemia que esse paciente tem, também existe um exame extremamente simples e valioso, que é a medida de pressão segmentar do tornozelo comparada com a do braço do paciente, né? Então, nós vamos ver que grau 0, o paciente não tem isquemia acima de 0,80, essa relação, ou acima de 100 milímetros de mercúrio, de pressão sistólica. E o grau máximo é o grau abaixo de 0,40, onde há um risco iminente de perda de membro. Eu diria até 0,50. Entre 0,50 e 0,40, o paciente tem um risco iminente de perda do membro e deve ser encaminhado o mais breve possível para o serviço de cirurgia arterial para avaliar melhor e para, eventualmente, operar esse paciente, fazer uma restauração arterial. Mas esse exame tem algum viés, principalmente em pacientes diabéticos que têm artérias calcificadas, pode existir uma hiperestimativa da pressão arterial. A calcificação arterial impede o fechamento da artéria na hora da medida
E nós podemos ter valores altos, falsos, né? Falsos negativos. Por isso, ele deve sempre ser associado, em pacientes diabéticos principalmente, com o ecodoppler arterial. O ecodoppler arterial dá as curvas em cada segmento do membro inferior, desde a femoral, as curvas de fluxo. Aqui vocês podem ver a curva de fluxo normal no primeiro slide, e no último, uma curva monofásica, mostrando que aquele paciente tem realmente uma isquemia. Se é um diabético com a pressão alta e apresenta uma curva monofásica, né, uma curva bem lentificada, a gente chega à conclusão que aquele exame de medida de pressão não tem valor. Então, são exames que se complementam na avaliação do fluxo arterial. E a gente não pode esquecer, né, que úlcera venosa é uma úlcera muito comum em pessoas idosas. E que essas pessoas idosas também têm associadamente, às vezes, doença aterosclerótica. Muitas vezes, uma úlcera venosa, ela não fecha, né? Porque o paciente tem associado uma doença obstrutiva arterial troncular, como nesse caso. Esta era uma senhora que vivia num posto de saúde, indo e voltando, fazendo um tratamento como se fosse uma úlcera venosa, até que alguém suspeitou que tinha mais alguma coisa lá. E por que não se palparam os pulsos? Primeiro, os pulsos não se palpavam porque havia muita fibrose, como vocês podem ver. Era uma úlcera maleolar interna, né? E é difícil palpar o pulso desses pacientes, né? E por que não fizeram uma medida de pressão com Doppler? Porque provavelmente nem chegou ao cirurgião vascular. Quando algum cirurgião vascular suspeitou, fez uma angiotomografia, já pode-se ver uma aorta aqui e as ilíacas com calcificações, sugerindo um processo arteromatoso. E as fotos, eu tirei o filme, mas vocês podem ver nessa setinha aqui uma quase oclusão da poplítea supra, né, entre femoral superficial e supra, e a oclusão de artérias de perna. Então, essa paciente, ela não conseguia tratar a úlcera venosa porque ela tenha também, como base, uma doença isquêmica do membro inferior. Tinha obstruções arteriais. As úlceras diabéticas é um grande capítulo. Aliás, aproveitando que o André está aí, cabe uma bela apresentação sobre úlceras diabéticas. Infelizmente, não vamos ter muito pouco tempo para falar por que essas úlceras diabéticas são importantes. São muito frequentes. O diabetes é muito frequente. Estima-se que existam 415 milhões de pessoas no mundo com diabetes, né? Mas, no Brasil, 70% das amputações, obviamente não traumáticas, né, estão relacionadas com o diabetes. Isso é fonte do Ministério da Saúde. 15% dos diabéticos têm úlcera das extremidades em algum momento da vida. E tem uma altíssima taxa de mortalidade. Esses pacientes têm comorbidades importantes. Os diabéticos têm comorbidades importantes. Conferem um risco de amputação a estimativa é de 8 a 24 vezes maior que a população normal, população não diabética. E, pasmem, estima-se que 85% dessas amputações, se o diagnóstico fosse feito precocemente e a terapêutica instalada também precocemente adequada, proximamente, 80%, 85% seriam evitáveis. Daí a importância de a gente ter conhecimento, as pessoas, os médicos, enfim, de qualquer especialidade que lidam com doentes diabéticos, ter o conhecimento desses dados epidemiológicos. O pé diabético, hoje se questiona se tem que ser chamado pé diabético ou não, mas esse nome ficou, né? Não tem como a gente não falar em pé diabético. É o pé de um paciente diabético que pode apresentar polineuropatia periférica, pode apresentar doença arterial obstrutiva periférica, né? E tem uma grande suscetibilidade a infecções.
Nós vamos ver no pé diabético, os pacientes com pé diabético, 36% deles têm polineuropatia periférica em algum grau. E doença arterial obstrutiva, isquemia por doença, isoladamente, apenas 11,7%. Mas quando a gente vê a polineuropatia associada à isquemia, nós temos mais da metade desses pacientes que têm neuropatia e isquemia. Não é isso? Juntando tudo isso, olha o que acontece. Por isso que o pé diabético tradicionalmente é tratado por cirurgião vascular. Por quê? Porque quase 3/4 dos pacientes têm polineuropatia associada à isquemia. Isso confere uma gravidade enorme e um risco de amputação enorme ao paciente. A úlcera neuropática, isoladamente neuropática, ou também chamado mal perfurante plantar, é uma úlcera muito característica. É difícil não se fazer o diagnóstico ectoscópico olhando. São úlceras de bordas, são úlceras indolores, que o paciente não tem sensibilidade ou tem uma sensibilidade muito diminuída. Às vezes o paciente não percebe a existência de uma úlcera na região plantar. É característico nas regiões de apoio, nas regiões de carga, muitas vezes anormais, essas regiões de carga. Tem bordas bem hiperqueratóticas, os pulsos arteriais estão presentes, normais, e quando infectadas, tem um cheiro fétido, típico, e quem lida sabe, quando o paciente entra na sala, que aquilo é uma polineuropatia com uma úlcera diabética, uma úlcera neuropática, né? Existe, então, a perda da sensibilidade parcial, às vezes total, dependendo do grau de neuropatia, perda da sensibilidade térmica e proprioceptiva. Pode ser feito um exame simples, com filamentos, para se testar se esse paciente tem ou não sensibilidade, é importante. O paciente evolui com atrofia muscular, desabamento, portanto, da arquitetura do pé e deformidades, como os dedos em gatilho, né, que vocês estão vendo nessa foto do meio, né? Em pacientes com diabetes de longa evolução, com doença de longa evolução, eles começam a ter osteopenia, fraturas patológicas, muitas vezes acontece no caminhar, espontaneamente, sem trauma, o paciente nem percebe porque não tem dor, e evoluem também para a osteomielite. Como eu falei, a úlcera típica plantar é chamada de úlcera de perfurante, mal perfurante plantar, porque se infecta a partir de fora, o paciente não percebe, não faz higiene adequada, ela vai perfurando os planos até chegar nos planos tendinosos e ósseos, né? A forma mais grave dessa neuropatia é a neuroartropatia de Charcot, onde há subluxação médio-társica, destruição das articulações e fraturas patológicas, como vocês podem ver nesse raio-x à direita. Nos exames complementares, é claro, o pé diabético ele tem que fazer uma radiografia. Você pode surpreender pequenas ou grandes fraturas, você pode encontrar artérias extremamente calcificadas, como vocês podem ver aqui onde está essa seta, e fraturas graves, como neste caso de Charcot, com o pé em mata-borrão, chamado, né? Claro, exame complementar é fundamental. Nós vimos que muitos pacientes, metade dos pacientes que têm neuropatia, têm também obstrução arterial. Então, tanto a medida de pressão com Doppler tem que ser feita, mesmo com aquele viés que eu falei da calcificação, como complementada com o Doppler arterial. Quando a gente lança a mão de angiotomografia, quando a gente lança a mão de angiorressonância, geralmente não há necessidade na prática do dia a dia de lançar inicialmente
lançar a mão desses exames mais invasivos e lembrar que os pacientes diabéticos, eles são renais crônicos e têm restrições para o uso do contraste, tanto da angiotomografia como da ressonância. Mas esses são fundamentais para planejamento terapêutico quando tem que se fazer uma restauração arterial, por exemplo. Bom, a arteriografia digital, da mesma forma também, a arteriografia digital é feita ou para programação, ou mesmo, pode-se, em geral, é feita quando vai se fazer uma restauração arterial com técnica endovascular. Nós chamamos de arteriografia armada. Esta arteriografia que estou mostrando para vocês, eu coloquei aqui, porque é a doença típica do diabético. É uma doença que afeta as pequenas artérias, destrói o arco plantar, como neste caso, e a obstrução das três, neste caso aqui, das três artérias de perna são acometidas. Existe a ateromatose também na femoral, na poplítea, mas a doença preferentemente se inicia e evolui nas artérias distais, promovendo o que a gente chama de um on-off ruim. Então, são pacientes, mesmo revascularizados, mesmo essas lesões tratadas, têm uma vazão muito baixa por perda das artérias menores do pé, dos dedos. Em geral, hoje, há uma tendência muito grande, quando possível, se fazer os procedimentos menos agressivos nos pacientes diabéticos, que são os procedimentos endovasculares. 90% dos serviços, dos grandes serviços, preconizam que, primeiro, se deve tentar uma alternativa menos agressiva, endovascular, como neste caso, uma úlcera bastante isquêmica, dolorosa. Esse paciente podia ter aqui um martorrel também associado, difícil a gente dizer, não sei que tivesse sido feita uma biópsia da pele do local, que é bem típica aí a região. Nós vamos falar uma martorrel daqui a pouquinho. Aqui, então, esse paciente tem quase oclusão da artéria femoral superficial, quase na transição da poplítea, ou na transição da poplítea, e também a obstrução das artérias de perna. Notem vocês que é possível restaurar técnica endovascular isso, né? E isso deve ser feito quanto antes. Não adianta pegar um paciente desse e começar a tratar com curativos especiais, com câmara hiperbárica, enfim, com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Não é assim que se faz. Principalmente o diabético, ele tem um time para se fazer a restauração. Você não pode permitir que a isquemia, a infecção avance, né? Então, veja como é possível abrir aqui com manchoplastia, com stent, né, por balão, punção direta da femoral, nesse caso, punção direta da femoral comum, né? Foi feito um acesso anterógrado, e aqui o stent aberto, vocês podem ver nessa terceira foto. E distal também, a gente entra com o balão, a gente consegue abrir a artéria, nesse caso, conseguiu-se abrir a artéria peroneira, dando muito mais chances dessa lesão cicatrizar. Eu falei da úlcera de martorrel, porque aquela foto parece muito úlcera de martorrel, mas esse é o caso típico de má condução de um paciente, né? Não estou exagerando. Essa foto, vocês podem ver, tem resquícios de uma bota de uva. A úlcera de martorrel ou úlcera hipertenstiva, claro, todos vocês conhecem, estão assistindo, todos os cirurgiões vasculares, dermatologista, é uma úlcera isquêmica de face lateral da perna em geral, né? Ocorre em hipertensos de longa evolução, né? E é uma úlcera extremamente dolorosa, extremamente dolorosa. E tem um ciclo vital dela, são meses até a sua cicatrização. Então, vocês imaginam que o paciente mal conduzido, né, pode ter sofrido, colocar uma cobertura com una aqui é uma catástrofe. Porque existe uma isquemia de pele, nesse caso, a isquemia é superficial, existe uma arteriolosclerose, uma microangiopatia importante que leva à isquemia de pele, e muitas vezes não precisa nem trauma. Essa isquemia ocorre
ocorre espontaneamente, sem trauma. E é importante diagnosticar esse tipo de úlcera, né? E porque, senão, qualquer tipo de tratamento tópico pode ser ruim para esse paciente, pode ser ruim para a evolução, né? O uso de substâncias que podem ser pouco cáusticas acaba lesando mais ainda e necrosando mais ainda a pele desse paciente. Úlceras atípicas é um capítulo à parte, né? O doutor Tovo vai poder comentar melhor isso do que eu. Elas são úlceras raras em relação a uma úlcera venosa, em frequência na população é muito menor. São úlceras raras, difíceis de diagnosticar e envolvem várias etiologias, autoimune, neoplásica, vasculopática, hematológica, infecciosa, induzida por drogas, né? São úlceras crônicas que não respondem às terapias padrão. E aí você tem que avaliar possíveis etiologias atípicas. Você tem que ter um mínimo conhecimento, como cirurgião vascular, como cirurgião geral, como cirurgião de pronto-socorro, para poder iniciar e caminhar no serviço de dermatologia para que esses pacientes possam ser diagnosticadas, essas úlceras possam ser diagnosticadas adequadamente, sem perder tempo também, é claro, né? Vai perder tempo por não ter feito o diagnóstico de uma úlcera atípica. Olhar e falar, isso aqui é uma úlcera atípica, esse é um paciente que tem uma doença reumatológica, enfim, tem uma doença autoimune, tem que ser mandado, então, para o profissional adequado. Se a perfusão de uma úlcera não for adequada, desculpe, e se não houver sinais de infecção, recomenda-se biópsia. Então, mandar para o dermatologista fazer a biópsia para fazer microbiologia, histopatologia, imunofluorescência direta e poder ter informações a respeito do diagnóstico. Fazer painel autoimune também é importante, painel de coagulação, muitas vezes há doenças, coagulopatias, que podem levar a úlceras atípicas, doenças infecciosas, pesquisar doenças infecciosas, né, que podem auxiliar no diagnóstico. Aqui é um exemplo, vasculite leucocitoclástica, que todo mundo conhece, se é a mais famosa, a vasculite leucocitoclástica, que ocorre por oclusão microvascular por trombos ricos em plaqueta. Vocês podem ver esse histológico aí do lado das lesões, né? E ela, em geral, está combinando a fator 5 de Leiden, né? E a úlcera de Marjolin, que é uma úlcera, na verdade, são úlceras de qualquer etiologia, né? Que, na evolução crônica, depois de muitos anos, acabam se transformando em úlceras com úlceras com transformação maligna. A mais comum é o carcinoma das células escamosas. É uma degeneração maligna na úlcera. Neste caso aqui, e não é meu, peguei na literatura, né? E é uma úlcera venosa de longa evolução. Também a úlcera de Marjolin, às vezes é confundida, né? Em lesões de calcanhar também, com lesões de apoio, uma transformação maligna crônica com carcinoma de células escamosas. Também não é meu. Não é o meu caso, o caso de literatura, mas para ilustrar, estou falando. E aqui uma forma rara de melanoma. O melanoma também pode ocorrer. É muito mais raro que o carcinoma de células escamosas, e aí o histológico, né, com dessas ulcerações. Isso aqui estava num paciente, ocorreu num paciente diabético e foi confundida com o quê? Porque não é uma zona de apoio do terceiro e quarto metatarso, foi confundida com uma úlcera diabética. E não era, na evolução se verificou que era alguma coisa muito diferente e era um melanoma. Simplesmente para
para ilustrar esse tipo de dificuldade diagnóstica. Mensagem final que eu queria deixar para vocês: as úlceras são muito frequentes, as úlceras crônicas, a prevalência maior é em idosos e há uma considerável morbimortalidade. Isso implica na necessidade de diagnóstico correto, tratamento adequado, baseado nas melhores evidências científicas. São essenciais para reduzir os impactos sociais, econômicos e a qualidade de vida desses pacientes. E o que eu queria dizer, finalmente, é que a gente não deve ver a úlcera. Claro que deve ver a úlcera, claro que a gente conhecer as características da úlcera, óbvio, mas a gente deve ver o paciente como um todo. Não é porque é uma úlcera venosa, não fazer uma anamnese meticulosa, não fazer um exame físico completo do paciente. Lembrar que antes de nós sermos cirurgiões vasculares, dermatologistas, cirurgiões plásticos, a gente é médico. Tem que ser médico. E se nós não fizermos isso, muitas vezes na nossa vida nós vamos errar e prejudicar os nossos pacientes. E, por favor, pior por palestra é aquilo que ninguém pergunta, né? Falem bem ou falem mal, mas falem, por favor, perguntem. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu queria parabenizar o Dr. Calogero pela apresentação brilhante. A gente já sabe que ele tem uma experiência ímpar, né? Eu não estava conseguindo apresentar a reunião, mas só falando um pouquinho do Calogero, né? Ele se colocou, foi apresentado como professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP e cirurgião vascular do Sírio. Obviamente, para quem o conhece, sabe que ele não é um professor colaborador, ele é um professor nata, outra conversa. Então, eu queria agradecer essa aula, a gente aprende muito com o Calogero, eu aprendi muita coisa na minha residência. Como a gente já está meio atrasado em cima da hora, eu vou pedir já para os debatedores. Então, o Dr. Reinaldo Tovo, que é dermatologista, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e chefe do serviço e da residência médica de dermatologia e coordenador do núcleo de dermatologia do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Tovo, suas considerações. Bom, primeiro, queria agradecer o convite aí, seu extensor, para estar participando mais uma vez. Lembrar que o Calogero já me chamou há quase 15 anos para um evento que era o CICE 2009, não sei se você lembra, Calogero, para fazer uma mesa interdisciplinar aí, né? E agradecer a todos vocês aí que tiveram com meu pai. Lembrei aqui agora do Mário Tinelli, o Hiroshi Miyake, o Berilo, o Marcos Oloskar, o Puashi, Paulo Kaufmann, o Muraco, o Show, ou seja, todos vocês estão sempre próximos a mim. Como o Calogero falou, esse diagnóstico diferencial é muito importante, né? E eu fiquei muito feliz em ver o penúltimo artigo dele, é um artigo dos Anais da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Exatamente. Quando se fala em mal perfurante plantar, a gente tem que lembrar da hanseníase, né? Hoje a mal de Hansen, a lepra, né? Hoje o Brasil é o segundo país em número de leprosos do mundo. O Brasil era o 16º país na lista na época do governo Fernando Henrique, veio decaindo, então, por causa das políticas governamentais. Hoje é o segundo país no mundo em número de leprosos, só perde para a Índia, né, que é um absurdo. Quando o Dr. Calogero também falou desses casos de vasculite, é muito importante a biópsia aí para identificar essas lesões de vasculite, tratar com anticoagulante, enfim, são bem importantes. Quando se fala em úlcera, apesar dessas úlceras terem um componente vascular, e eu falo para os residentes, né, que as úlceras não podem ter uma avaliação externa, visual, e sim uma avaliação, entre aspas, interna, né? Tem que ter uma observação de metodologia voltada para a cirurgia vascular. Vocês precisam ter um cirurgião vascular do lado, inclusive para identificar qual o melhor método de imagem, se tiver necessidade. Como nós estamos num país aí imensamente tropical, a gente tem que lembrar de outras úlceras também, né?
Então, a leishmaniose, que é muito comum aqui, principalmente no interior de São Paulo, perto das áreas pesqueiras, né? Esporotricose, actinomicose, tuberculose é raro dar uma úlcera dessa, normalmente ela é mais verrucosa, ela é mais externa, né? A cromomicose, a blastomicose sul-americana, né? Que a gente chegou a ver muito na reunião lá de Avaré, de Botucatu, né? A própria leishmaniose que eu falei, que era a úlcera de Bauru, né? Sífilis, que pode levar a lesões ulcerosas, mas são múltiplas, né? As úlceras anêmicas, anemia falciforme, o próprio lúpus pode ter lesão ulcerosa. E entre as neoplasias, como já foi citado, a úlcera de Marjolin ou de Marjolin, que é muito frequente com o carcinoma espinocelular. O melanoma, achei aquela foto espetacular num paciente diabético. O melanoma crawl é, entre os melanomas, o mais grave, né? O que mais afeta. Então, lembrar que, na dúvida, fazer uma biópsia, porque você pode colaborar muito, não só com a sobrevida do paciente, mas, às vezes, com a cura. E muito raro, né? Lembrar da acroangiodermatite, que lembra até o sarcoma de Kaposi e membro inferior. Ou seja, são muitas as lesões ulcerosas que nós devemos lembrar as causas, principalmente infecciosas, e tumoral, como o carcinoma espinocelular e o melanoma. Mas eu acho que, em grande parte, essas úlceras têm um componente vascular intenso e que tem que ser avaliada por vocês e tem que ter uma opinião de vocês para tratar esses pacientes que são abandonados, né? E ninguém quer tratar isso aí, né? O pessoal vê uma lesão ulcerosa de membro inferior ou ulcerada, e a primeira coisa que eles fazem é abrir o celular para ver para quem que vai mandar. Então, parabéns, são essas as minhas considerações em termos de mais diagnóstico diferencial e a felicidade de estar com vocês aqui, que sempre fizeram parte da minha vida pelo grande contato que eu tive com meu querido pai aí, que vocês conheceram também. Acho que era isso. Extensorou. Ótimo. Ótimo. Muito obrigado. Eu acho que o Tovo falou uma coisa bastante importante, né? O Calógero colocou lá no comecinho, né? São úlceras com mais de 6 semanas de duração. Quando chega, todo mundo puxa os cabelos. O Calógero não, porque já os arrancou, né? Mas, de fato, é um negócio que preocupa a gente e muita gente sai correndo. Mas é um assunto, hoje está muito em voga, mais pelas terapêuticas, que vem se modernizando e sempre tem um apelo muito importante, mas acho que é um dos próximos tópicos de reunião, mas antes disso a gente tem que focar no diagnóstico mesmo. E é por isso que eu chamei aqui pessoas experientes com isso. Entre elas, o Dr. Dimas, que é um cirurgião plástico, e também é outra especialidade que entra junto conosco. Talvez a gente deveria ter chamado também um cirurgião de pé, mas vou deixar isso só para o pé diabético. Agora, a dermato e a plástica são fundamentais no diagnóstico, ajudar o vascular no diagnóstico e no tratamento, mas a gente está focando hoje no diagnóstico. O Dimas Milcheski, ele é um cirurgião plástico do Hospital Sírio-Libanês e é o responsável pelo grupo de feridas complexas da cirurgia plástica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, eu gostaria de ouvir a opinião dele, as considerações sobre o que o Calógero falou. Bom, obrigado, André, pelo convite. A oportunidade de estar aqui com vocês para conversar sobre isso, depois dessa brilhante apresentação do Dr. Calógero, que falou muito bem aí sobre o diagnóstico diferencial das úlceras de membro inferior. O Dr. Reinaldo já fez considerações aí muito relevantes para chamar atenção para o problema, e eu vou tentar salientar algumas coisas aí que a gente vê na prática diária, né? Primeiro, a gente viu o tamanho do problema que a gente tem, os custos que isso representa para o sistema, para o paciente, né? E a dificuldade de resolução. Eu vejo que os artigos, os trabalhos científicos publicados, eles usam como guia para referência de melhora ou cicatrização 3 ou 4 meses. Então, não são úlceras de fácil resolução, até por problemas múltiplos, diagnóstico impreciso, às vezes a questão de aderência do paciente, aqui no nosso meio, às vezes, dificuldade de acesso ao sistema de saúde, então tem várias barreiras aí. Outro aspecto que eu considero importante, muitas vezes o paciente tem que ser visto por mais de um especialista, então
uma questão de ser multidisciplinar, né? Eu tenho que ver desde a etiologia até qual o curativo, qual o procedimento para fechamento, se vai ser cirúrgico ou não. Então, são múltiplas etapas. A gente vê também que o paciente é um pouco, né, às vezes fica fatiado, né, tem infecção, fica com infectologista, tem a ferida sem uma etiologia muito clara, às vezes fica com plástico, com o dermatologista investigando. Quando a gente sabe que é algo que é venoso ou arterial, diabético, geralmente a gente encontra mais com o cirurgião vascular, e quando tem uma questão aí relacionada geralmente a essas mal perfurantes, problemas que a gente sabe que são de pressão, por hipossensibilidade e polineuropatia, fica muitas vezes com o ortopedista. Então, assim, o que eu falo para os meus residentes, nosso mundo ideal é que a gente tivesse uma clínica de feridas que tivesse tudo isso junto ao nosso redor, sem o paciente precisar ser referido de um lado para outro, para a gente ganhar tempo e tentar abordar isso. Outra coisa muito importante, eu acho que o princípio desse tratamento começa com o diagnóstico diferencial que está sendo discutido hoje, e quando se determina que é uma questão, essa etiologia, tratar a doença base, porque como o Dr. Calogero mencionou, a gente às vezes fica usando curativos caríssimos, matrizes dérmicas, às vezes sem nem ter uma certeza do que está lá por baixo, e vou ter um insucesso ou uma recidiva. Então, isso é muito comum, a gente vê pacientes aí usando cada semana um curativo diferente e isso não tem resolução. Então, se a gente tiver um diagnóstico preciso, a gente já tem aí boa parte do problema encaminhado. Depois até ia pedir uma consideração no Dr. Calogero sobre um aspecto que eu vejo bastante no ambulatório. A gente tem bastante até úlcera venosa que a gente avalia, e qual que é a visão dele em relação ao paciente que tem uma úlcera venosa que ainda não foi abordada, né, na sua etiologia, não foi feito o tratamento da parte das varizes, em relação à ferida, se a gente pode fazer esse enxerto cutâneo, que é o que as feridas maiores, ou se é melhor primeiro tratar, fazer um enxerto, fechar a ferida para depois tratar a lesão, a hipertensão venosa, ou primeiro a gente faria o inverso, qual que é mais relevante? Porque a gente ouve às vezes que a ferida pode ser um fator de risco para a infecção numa cirurgia de correção da hipertensão venosa, e o que eu vejo quando a gente faz o enxerto nessa fase inicial tem muito insucesso, muita perda ou recidiva. Gostaria de ter a opinião dele, e mais uma vez parabenizá-lo, acho que aí cobriu todos os aspectos possíveis aí do diagnóstico diferencial. Doutor Dimas, muito obrigado pelas considerações. E realmente hoje nós temos aqui duas pessoas que se dedicam e têm uma grande experiência, o doutor Tolvo e o doutor Dimas. Com relação à pergunta, doutor Dimas, hoje a tendência da literatura é tratar o mais precoce a causa. Não esperar fechar a ferida, né, e tratar a causa. Essa é a tendência de literatura. O Walter também é um especialista nisso, ele pode falar sobre isso. A minha experiência pessoal é a seguinte: se é uma úlcera pequena, eu espero cicatrizar, faço tratamento clínico, trato a infecção. Geralmente, as úlceras venosas, bem orientado o paciente, elas fecham rapidamente. Elas respondem bem ao tratamento clínico e fecham. Agora, se é uma úlcera muito grande, é importante que se trate a causa primeiro e depois se faça enxertia de pele. Essa é a sequência. É a minha orientação. Eu só mando para o plástico quando a causa foi resolvida, se é possível se resolver. Se for, por exemplo, insuficiência venosa superficial, do sistema venoso superficial, hoje existe espuma, existe laser, existe radiofrequência para fazer o tratamento desses segmentos venosos, a ablação desses segmentos venosos, e não, que são procedimentos menos invasivos que uma cirurgia convencional. Mas, então, é oportunidade, é bom que se faça o procedimento, né, de início mesmo. Tratou a infecção, tratar a causa. Em seguida, se for necessário, fazer
enxertia de pele ou rotação de retalho, enfim, o que for melhor. Essa foi a primeira pergunta. A segunda, qual foi? Desculpe. Não, a de pergunta era essa mesmo, doutor Calogero. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a visão mais acertada também. Perfeito. Muito obrigado, Dimas, pelos comentários. Você e o Tovo colocaram o que faltava, as cerejinhas do bolo, né? É extremamente importante essas considerações. Obrigado. Acho que o Dimas reforçou aquilo que eu comecei falando, né? Que a gente, com o apelo das novas terapêuticas, né? O doente vai trocando de curativa, vai trocando de médico e sem chegar muitas vezes na causa. Por isso que eu chamei o Calogero para falar de diagnóstico. Acho que a primeira coisa é a gente conseguir fazer diagnóstico desses doentes e da condição subjacente dele, se for mais vascular, se for mais neuropática, se for mais ortopédica, mas, de fato, isso tudo vai acabar convergindo numa coisa única. Então, só para esquentar a discussão, eu tenho algumas coisas para jogar para o Calogero e para quem quiser comentar. Então, assim, primeiro, diagnóstico, né? Como disse, a gente está no diagnóstico. O Calogero não falou, eu imagino por quê, mas eu vou lançar o papel da fotopletismografia para ver o componente venoso, porque muitas vezes você não vê grandes varizes ou outros sinais, né? Ele mostrou casos que são caricaturas, né? Com a dermatosclerose, com a anquilose tibiotársica, mas às vezes você não vê e a úlcera está. Então, a gente vê mais isso na dor, né? Se ele acha que a fotopletismografia tem algum papel, essa é a primeira pergunta. A outra, ele ficou de me dar o pulo do gato, que eu até hoje apanho com as úlceras de Martorell, com as úlceras hipertensivas, né? São aquelas que, primeiro, doem, né? Acho que para quem nunca viu, para as pessoas que estão mais longe da lida dessas úlceras, são pessoas que têm uma úlcera extremamente dolorosa e demoram pelo menos 6 a 8 semanas para fechar, quase que independente do que você faça. Quer dizer, é um sofrimento. E aí eu queria saber o que ele faz. Eu sei que ele tem algumas dicas, ele falou, eu vou passar para vocês, para que vocês perpetuem o meu legado. Vamos lá, Calogero. Bom, são duas perguntas excelentes, né? Do ponto de vista prático, pergunta da fotopletismografia. Como eu falei, a gente consegue manejar uma doença venosa com um quadro clínico, com exame clínico e com ultrassom. Com ultrassom, que é um exame absolutamente não invasivo. Eu não sinto a necessidade, eu não peço, do ponto de vista prático, são 50 anos de profissão, eu não sinto, ano que vem eu faço 50 anos de formado, eu não sinto a necessidade da fotopletismografia. Então, por que eu vou usar um método? Vou encarecer, vou dar trabalho para o paciente, se ele não é estritamente necessário. Eu nunca precisei da fotopletismografia para orientar meu paciente venoso, mas eu queria ouvir também os outros que estão aí, os outros cirurgiões vasculares, se eles pedem, né? Claro, para a documentação científica, para o trabalho científico, dispensável, né? Mas na prática médica, em 95%, 99% dos casos, eu não vejo assim muita utilidade. É uma opinião. A câmera termográfica. Hein? A câmera termográfica. Eu estou falando que são coisas que estão crescendo não só no diagnóstico, não só na terapêutica tem novidades, mas no diagnóstico também. Muitas vezes isso só aumenta o valor agregado, como você mesmo está dizendo. Mas eu realmente gostaria de ouvir, né? Até o pessoal que está usando a câmera termográfica para fazer diagnóstico também, né? Em pé diabético, em lugares que mostra mais quente. Qual é a sua visão disso? Não sei se o Dimas tem alguma experiência, o Tovo. É para todo mundo participar. Quem tiver dúvida da audiência também perguntar. Estão todos em silêncio, talvez tenham. Sobrou, Calogero. Pode considerar um apoio, né? Mas eu gosto dessas perguntas, porque eu só faço as coisas que eu, pessoalmente, acho que são importantes fazer. Quando o benefício é pequeno,
Eu não faço. Eu vou encher de exame o paciente, né? Bom, a segunda pergunta é úlcera de Martorell. O que não devemos fazer com a úlcera de Martorell? Vocês viram, fazer o diagnóstico errado, colocar uma bota de urna ou mesmo um enfaixamento compressivo. Desesperador, o paciente arranca na hora, né? Pode-se fazer. O atestado de que a gente não conhece nada, colocar enfaixamento em cima de uma úlcera de Martorell, que é uma úlcera isquêmica extremamente dolorosa. O tratamento da úlcera de Martorell, a estimulação da úlcera na hora da limpeza, isso é importantíssimo. Você provoca uma vasoconstrição violenta local, simpática, né? Tanto é que, antigamente, a gente fazia simpatectomia nos pacientes que tinham úlcera de Martorell muito dolorosa, e a simpatectomia lombar melhorava muito a dor. Muito. Hoje não sei porque não se faz mais. Eu também faz muito tempo que eu não faço uma simpatectomia numa úlcera de Martorell. Por um motivo muito simples eu não faço a simpatectomia. Porque eu descobri, ocasionalmente, que se eu colocasse um pedaço de pele, enxerto livre, depois de tratar a infecção da úlcera, e fizesse um curativo comum, sem compressão, né, o paciente não tinha mais dor. Essa é a dica que eu queria dar para todos aí. O paciente não tem dor. O estorvo foi embora. Eu queria saber do estorvo, mas o Dimas está aí, ele não lida com enxerto. É impressionante isso, é quase mágico. O paciente sai do enxerto de pele. Eu, pessoalmente, não sou autoridade para isso, Dimas. Eu faço enxerto não faço, eu indico um enxerto de pele total. O enxerto de pele total, lá no maléolo, ele pega. É uma coisa impressionante, né? É colocar a pele lá em cima que acaba a dor. O isolamento da ferida provoca simplesmente a melhora da dor. Quando a úlcera não é muito grande, eu aprendi com outros colegas cirurgiões plásticos ilustres, né? Fala assim, é a coisa mais simples, Calógio. Você vai na prega do cotovelo e tira um fuso de pele, que é a coisa mais simples de você fazer. É uma coisa mais simples de fazer, com anestesia local. A gente nunca deve debridar essas úlceras, que não é muito, não, né? Vai na prega do cotovelo e pega lá também um pedacinho de pele e você consegue fazer um enxerto livre, um enxerto de pele que acaba mesmo a dor. Claro que isso não é toda hora que a gente tem úlcera de Martorell no consultório, né? Mas as que eu fiz, que eu indiquei, foi 100% de pele. É um negócio impressionante. Dimas, por favor, socorra. Não, claro. Não, eu concordo. Essas úlceras aí hipertensivas, quando a gente firma o diagnóstico, elas têm uma indicação de enxerto. A questão só que eu tenho a tendência a fazer mais enxerto pele parcial pelo tamanho delas. Porque com essa pele total a gente tem uma limitação da área doadora, né? Não pode ser uma ferida muito grande. Se for uma ferida pequena, ótimo, né? Porque o enxerto pele total tem até uma sequela menor, que é só uma incisão linear, mas realmente é incrível como melhora a dor automático e quase sempre é uma integração muito boa dessa pele e resolve o problema, né? Concordo plenamente com a sua consideração. Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Tem um colega lá, o Ival Pérez Rosa, é um dermatologista antigo, foi quem começou a cirurgia dermatológica no Brasil, e ele tem alguns casos bem interessantes onde ele faz, como o Dimas falou, de enxerto de pele parcial, ele tira com uma lâmina estéril, uma técnica que a gente chama de shaving, são pequenas tiras que ele vai tirando e cobrindo a úlcera, e o paciente melhora muito da dor. Esse aspecto de cobertura da úlcera aí, de você fechar a úlcera, melhora muito a dor. Eu queria perguntar, doutor Calógio, eu estava olhando aí um livro lá do Sebastião Almeida Prado Sampaio, que você deve lembrar dele, Calógio. Lembro, claro. E ele tem um dado lá, uma linha lá, que ele fala: estudos realizados no HCFM USP mostraram que as úlceras venosas têm 25%
de participação vascular, são úlceras mistas, um estudo conduzido pela cirurgia vascular do HC. Eu fiquei na dúvida disso, se essas pacientes com úlceras venosas têm doença arterial em 25% mesmo, se é tudo isso, e eu fiquei na dúvida sobre esse assunto. Eu sinceramente, não estou me lembrando desse trabalho, deve ser um trabalho antigo, mas eu não duvido que haja um grau de isquemia relacionada ou com microangiopatia ou, eventualmente, com troncos venosos, porque são pacientes idosos, né? A úlcera venosa, as úlceras venosas, né, ocorrem mais, estatisticamente, em pacientes idosos. Então, pacientes que provavelmente já têm uma doença incipiente, aterosclerótica. Não duvido eu acho que essa afirmação deve ser correta. Eu não conheço o trabalho, mas eu acho que é uma informação importante. Por isso, a gente tem que ter todo cuidado numa úlcera venosa, principalmente quando a gente vê um idoso, um diabético, de ir à exaustão para achar uma doença isquêmica. Né? Carlos está nos acompanhando e pediu a palavra. Carlos, por favor. Não posso. Boa tarde a todos. Parabéns, Calógero, pela apresentação. A minha dúvida é sobre a indicação da oxigenoterapia hiperbárica. Dentro das lesões que você apresentou, quais que você considera que teria uma indicação formal da hiperbárica? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje, com algum crescimento da hiperbárica, muitas pessoas que não são da área vascular veem qualquer lesão, qualquer ferida e vão para a hiperbárica. E eu, pelo menos, tenho a impressão de não haver um critério muito seletivo para essas indicações. Então, daí o motivo da pergunta. Obrigado e parabéns, Calógero, pela apresentação. Obrigado. Essa é uma pergunta, do ponto de vista prático, muito importante, porque as pressões que existem, principalmente em pacientes diabéticos, lesões tróficas que não cicatrizam, irem para o serviço de hiperbárica, é um negócio impressionante. Então, você precisa fazer repouso para o paciente para cicatrizar a lesão. Você não consegue porque vai uma ambulância ou vai um carro lá com cadeira de roda para fazer 2, 3 horas de câmara hiperbárica. É um negócio impressionante. Aí eles fazem programas, não falam com cirurgião vascular, nem com plástico, nem com ninguém. Eles chegam lá e falam, não, é a câmara hiperbárica. E pau na câmara hiperbárica. Você é obrigado, muitas vezes, a ceder e o paciente vai fazer um procedimento, vai dar muito trabalho, vai aumentar o custo, né, do tratamento e acaba não tendo benefício. Esse é o problema que eu encontro sempre. Doutor Carlos, o senhor não fez câmara. O senhor não vai fazer câmara hiperbárica? E fica um monte de gente buzinando para o paciente, para ele fazer a câmara hiperbárica. Em primeiro lugar, eu não sou contra nenhum desses métodos novos, né? Terapia celular, mas não nessa aula. Eu dei uma aula no curso do Dimas, onde eu falo exatamente disso. Eu mostro lá um artigo recente, de 2022, que a gente não deve ficar utilizando tecnologias novas, né? À torta e direito, né? Fazer terapia celular antes de fazer coisas muito mais eficazes que existem. Né? A câmara hiperbárica, classicamente, para infecção anaeróbica é extremamente importante. Eu jamais deixaria de fazer câmara hiperbárica paciente com uma úlcera extensa que tem infecção. O que se diz hoje é que ela aumenta a chance de granulação, aumenta a granulação e diminui o tempo. Mas os trabalhos que existem com câmara hiperbárica, eu não sei, o Walter está super atualizado nessas coisas, tecnologias novas, talvez ele possa falar melhor do que eu. Eu não sinto, na prática, diferença ao paciente que eu trato com câmara ou sem câmara hiperbárica. Né? Isso. Um diabético que é revascularizado, o enxerto funciona, a angioplastia funciona, mas não melhora porque não tem perfusão tecidual. Eu não vejo diferença nenhuma. Né? Não vejo, na prática. Eu não tenho trabalho pessoal
fazendo comparações. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lança a mão desses métodos, porque muitas vezes atrapalham o tratamento do paciente. Acabou retardando. Eu acho que isso vai ao encontro, né, da terapêutica da vovó, né, que assoprava a ferida e ia cicatrizar melhor. Mas, brincadeiras à parte, eu dei a palavra para o Carlos, porque eu tenho certeza que essa pergunta que ele fez é só a ponta do iceberg. O Carlos, por alguns motivos, é um cara que está muito exposto a diversas práticas, concorde ele ou não, ele tem que assistir e, eventualmente, dar o parecer dele. Então, eu tenho certeza que essa pergunta dele foi só a ponta do iceberg com relação à oxigenoterapia hiperbárica. Realmente, eu acho que é muito difícil, mas é aquilo que eu falei, a pressão hoje por novas terapêuticas e caras e custosas e trabalhosas, ela é muito grande. Ela é muito grande. Mas acho que a gente tem que primeiro focar no diagnóstico. Por isso que eu quis trazer esta conversa num patamar mais baixo. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos. Como eu disse, talvez tenha faltado aqui, talvez não faltou, foi uma falha nossa da organização não colocar um cirurgião ortopedista de pé para a gente ter mais alguém participando. Mas eu tenho uma pergunta que eu até politicamente mais complicada, mas eu quero ouvir todo mundo. A história da úlcera crônica, que as pessoas já não querem tratar, é difícil, demora, dá trabalho, o doente não demora para receber alta. Eu até convidei a enfermagem do hospital para participar, para estar presente, para a gente ouvir a opinião do grupo de pele, né, estomaterapeutas, mas assim, eu tenho uma visão, às vezes, meio preocupante com relação a isso, porque como a úlcera fica relegada a segundo plano, fala, não, isso aí é só uma úlcera de pressão, está só começando, nós vamos deixar para lá, esse espaço, às vezes, é ocupado pela enfermagem, sem desmerecer ninguém, a gente tem que trabalhar junto, é outra coisa, mas, às vezes, isso não passa nem pelo cirurgião plástico, nem pelo cirurgião vascular, nem pelo ortopedista. Eu acho que esse é um problema que a gente tem que tocar, eu acho que porque nós não somos institucionais, mas o grupo de estomoterapia é. Então, eu acho que isso gera pode gerar um descompasso em termos de diagnóstico e tratamento. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu sei que os plásticos têm bastante contato com o grupo de pele, o calógero também. Então, quem tiver na discussão quiser dar palpite, o Tovo, não sei qual é a vivência dele com isso. Como eu disse, eu sei que é um ponto meio delicado, mas eu acho que é legal a gente começar a mexer nisso e poder integrar o grupo de pele com a gente, não deixar ele tão à parte como eu acho que ele tem ficado. Eu posso falar a minha opinião aqui na instituição, né? Muitas vezes a gente é chamado para ver um paciente internado com algumas queixas dermatológicas e eles têm alguma lesão ulcerosa, alguma ferida e que a estomatologia já está tratando. Isso não chega para a gente, já tá acontecendo um tratamento sem a gente saber muito o porquê e como nós não somos chamados para aquela lesão, a gente fica meio sem saber o que fazer. O que eu faço é entrar em contato pessoal com o colega e deixar à disposição, indicar alguém, mas a gente vê que muitas vezes nós não somos chamados para ver esse tipo de... A própria enfermagem, acho que chama primeiro a estomatologia, né? A gente viu muito isso com as úlceras de decúbito nos pacientes com Covid. Eles tinham muita manifestação dermatológica, a gente chegava para ver, eles tinham muita úlcera de decúbito. Então, isso realmente acontece aqui na instituição, não sei com vocês. É um assunto realmente delicado, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Sem nenhum demérito aos colegas que fazem a estomatologia, que fazem também muito bem a enfermagem aí. Eu queria também dar minha opinião, André. Eu não deixo de chamar a enfermagem em curativos complexos. Realmente elas entendem mais do que a gente. Disponibilidade de técnicas, enfim. Eu sempre chamo para dar opinião, chamo a enfermeira para dar opinião, fazer isso ou aquilo. Claro que a decisão é minha no final. E muitas vezes ela me dão opções muito interessantes. Isso na prática, no dia a dia. Eu trato muito de ferida.
Na prática, no dia a dia, elas dão. O que acontece numa instituição é que nem todo o pessoal que lida com curativo, todas as enfermeiras que lidam com curativo, têm um preparo suficiente para saber o que elas podem fazer e até onde elas podem chegar. É a história do podólogo. Não adianta falar para ele, olha, não corta o canto da unha. O coitado do paciente vai e fala, o médico, não cortar o canto da unha. Vai falar, não entende nada. Pau no canto da unha, né? Qual dos cirurgiões mais práticos estão aí que não aconteceu isso já? Mas quase uma cantotomia, não é só que... Agora, o que acontece? São muitas enfermeiras. É difícil você saber quem é que vai... Chama a enfermeira para fazer o curativo. É difícil você saber quem vai. Se essa pessoa tem um preparo realmente para abordar o paciente. Eu tive caso gravíssimo com o paciente, gravíssimo, da moça entrar no quarto, não avisar o médico, que eu pedi a estocoterapia, né? Eu pedi a enfermeira. Ela, antes de ver o paciente, não falou comigo, entrou, deu toda a conduta, que não era minha, com a maior... Veja, foi um caso anedótico, mas ela fez com a maior da boa vontade, achando que conhecia tudo de ferida e que eu não conhecia nada. Quando eu cheguei, o paciente falou assim, doutor, o senhor está fazendo tudo errado. É o adesivo na perna isquêmica, né? A gente está cansado de ver. Exatamente. Dimas, vamos ver a visão do plástico. Eu chamei a moça, graça de pessoa, eu falei, olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Você falou com o paciente antes ou você só olhou a ferida? Olhei a ferida. Tá. Você sabe quais são as comorbidades que esse paciente tem? Não. Você não conversou com ele? Não. Eu falei o que tinha que fazer no curativo. Então, ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Ela foi lá com uma técnica para enfiar alguma coisa. Você sabe o grau de isquemia que esse paciente tem? Não. Para ela, tanto faz. Uma ferida traumática, como uma ferida isquêmica, enfim, uma osteomielite. Não tem. Para ela não tem diferença. Ela passa a tratar feridas e não pacientes. Essa relação... Vamos ouvir o Dimas. Nós estamos já às 12h20. Então, sempre a gente avança, graças a Deus. Aconteceu isso com você também? É terrível. É terrível. Por isso, quando me chama em tomoterapia, eu já falo quem quero que chame. Sim. Eu conheço, tenho experiência, e são pessoas que sabem lidar com o paciente. Sim. Não, acho que o André chamou a atenção para um problema que a gente tem mesmo aqui na instituição, porque o grupo é institucionalizado e o vascular, o plástico, o dermatologista depende do assistente do caso, do responsável acionar. Então, eu tenho contato com alguns casos como esse, que eles nos chamam geralmente já alguns dias depois, com a ferida continua igual, com uma cobertura lá bonita. Aqui tem, acho que são grupos de termoterapia, eram 5 enfermeiros, agora estão ampliando. Eles entendem muito de coberturas. Por exemplo, está estudando, vamos por isso. Tem que desbridar, vamos por aquilo. Está infectado, vamos por isso. Mas eles não veem o paciente como um todo, como o Dr. Calogero chamou a atenção, não sabe as doenças de base, a etiologia do problema, então fica tratando só o efeito final. Então, assim, na minha visão, o ideal é que a gente tivesse essa possibilidade de pegar no início, né? Todos os médicos necessários para aquele caso para resolver. Mas eu não vejo muita solução, porque é difícil institucionalizar o nosso atendimento. Não sei se vocês aí no núcleo de vascular vocês encontram essa abertura. Que no de plástica a gente tem uma certa dificuldade, né? Você não consegue institucionalizar. Depende do colega falar, vamos chamar para ter uma opinião aí para ver se melhora a situação. Mas eu concordo plenamente ter lá desde o início. André, vou fazer uma sugestão aqui. Só um pouquinho. Quando a gente está na cobertura e demora para chamar, é um problema. Quando o seu problema é de cobertura, mas quando o seu problema é isquêmico, a gente pode perder a perna. Maior ainda. Nesta demora. Então, para nós vasculares, às vezes, quando ele chega,
O problema está gritando, né? Eu tenho certeza que o Calógero já viu, eu já vi, todo vascular já viu, o doente que ficou num cuidado dedicado, etc., mas que faltou, às vezes, pôr a mão e palpar o pulso. Veja, não é só, eu não estou falando isso porque é enfermagem, isso vale para todas as especialidades, por isso que existem as especialidades. Mas eu acho que quando a gente está lidando numa situação institucional, como é o grupo de estomatologia, de estomoterapia, eu acho que a gente tem que puxar eles para mais perto, todos nós. Não é afastar, é o contrário, é trazer para mais perto. Estar sempre disponível para qualquer dúvida, porque assim, dá medo de uma situação de isquemia aquilo se perpetuar. Desculpa, Tô. Não, eu ia fazer uma sugestão que eu fiz lá nas reuniões da Dermato, eu chamei algumas colegas da enfermagem para falar sobre curativos. Eu acho que é o que você acabou de falar, tentar aproximar esses profissionais das nossas especialidades e tentar incluí-los nas nossas discussões para ter essa proximidade. Eu acho que falta essa aproximação aí. A vascular tem mais um grupo, que é o grupo de pique, que também tem que trazer para mais perto. Sim. Porque também esbarra em alguns problemas. Mas, eu acho que são problemas que, ainda que delicados, a gente tem que ventilar, tem que conversar para... A gente só quer ajudar e quer ser ajudado. Como o Calógero disse, a gente tem muito para aprender, né? Eu estou preocupado com o tipo de stent, Dimas com outras coisas, o Tovo com outras coisas, com outras terapêuticas, e às vezes o curativo fica relegado ao segundo plano. Tem gente que está estudando só isso, então a gente só tem a ganhar ouvindo e aprendendo. Dimas, por favor, uma pergunta para o Dimas. Eu sei que tem um grupo restrito na estomoterapia de enfermeiras. Isso. Quando a gente pede alguém para auxiliar um curativo, principalmente se for no final de semana, à noite, fim de plantão da enfermagem e tal, mandam alguém que a gente não conhece. Eu até achei estranho que você falou, só tem 5 enfermeiros. Não, mandam quem está de plantão. Sim. Esse é o problema. Eu estava até discutindo sobre isso com uma das estomoterapeutas, elas falam que elas têm 5, estão ampliando para 10, e elas têm uma coisa que elas chamam de difusão, que tem algumas enfermeiras das áreas diversas do hospital que fazem uma capacitação com elas, mas não são estomoterapeutas, até pelo tamanho do hospital. Então, a intenção delas é ampliar isso, mas eles têm uma limitação de pessoal. E outra coisa que eu já perguntei, a gente conversando de corredor, de ter caso em comum, as enfermeiras em si, elas até percebem, às vezes, que aquela ferida precisa de um up, de uma ajuda do vascular, do dermato, mas elas se sentem meio impotentes em acionar, porque depende do médico assistente. Conduzindo acordar. Então, às vezes, elas sugerem, mas fica na sugestão, né? Então, nem sempre vai para frente, né? Mas esse é o erro nosso, porque nós temos que chamar. É o que falou o André. Nós temos que nos aproximar e conversar. Eu acho que o objetivo da reunião foi atingido, né? É exatamente isso. Mostrar que a úlcera é uma coisa multidisciplinar e que realmente a gente precisa. Como eu disse, eu convidei, eu mandei até por WhatsApp para a Eliane, que é uma das coordenadoras da estomoterapia. Não sei se ela pôde nos acompanhar, se pôde, acabou não falando nada, mas a reunião vai ficar gravada, então sempre vai ter oportunidade de ouvir o que a gente falou e de voltar para nós e nós irmos, né? Eu acho que é o nosso papel de ir buscar. Eu acho que quando a gente coloca esse tópico árduo, né, de dar aula e árduo de ouvir, que é a úlcera crônica, é justamente isso, é alertar os demais colegas que não são da área, estão envolvidos no cuidado desses doentes por outros motivos, que tem outros colegas com algo a acrescentar e aliviar o sofrimento daquele paciente. Eu, infelizmente, preciso encerrar. Volto a falar, as reuniões do núcleo são sempre nas últimas quartas-feiras do mês. É uma reunião absolutamente democrática, está aberta para quem quiser trazer casos, tópicos, temas, vai ser muito bem recebido e acolhido. Então, quem quiser, por favor, é só encaminhar-nos. Convido todos a participar, sem restrição. Estou falando isso até para outras especialidades. Eu acho que o papel do núcleo também é esse.
é se integrar com os demais núcleos do hospital. Então, eu queria agradecer e deixar o convite para as próximas. Calogero, muito obrigado. Dimas, muito obrigado. Reinaldo, Carlos, fiquei feliz que você veio. O Celso também está acompanhando, alguns colegas que eu não conheço, mas como essa reunião está aberta, ela vai ficar gravada. Quem quiser ver, vai estar num negócio que chama NAVE, que é Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular, Hospital Sírio-Libanês no YouTube. Eu depois mando o link para vocês. Todas as aulas estão lá. Muitíssimo obrigado a todos. Um abraço, André. Um abraço, Celso, Carlos, doutor Togo, Dimas. Obrigado.